Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou teve como principais pontos os dados de agosto da inflação na Europa e o do relatório do emprego nos Estados Unidos. No entanto, a semana acabou por ser dominada por preocupações em termos da energia e em termos das taxas de juros. Da energia, porque uma vez mais a Gazprom anunciou uma interrupção que deveria ser de 2 dias, mas que os responsáveis europeus pensaram logo de imediato que tal não deveria acontecer e que provavelmente, e com razão, que o fluxo do gás natural não seria restabelecido no dia que anunciado, ou seja, no sábado, durante o dia de ontem. No entanto, apesar disso, os preços do gás natural e os preços da eletricidade continuaram a cair depois de von der Leyen ter anunciado a possibilidade de se chegar a um acordo num teto máximo de preços na energia. Vamos ver o que é que isso dá. Para já, esses preços durante a semana acalmaram. Já o mesmo não sucede com as taxas de juros, na medida em que os bancos centrais continuam muito agressivos na sua luta contra o combate contra a inflação. Depois do discurso de Jerome Powell em Jackson Hole, já outros responsáveis do Fed vieram a lume, todos eles no mesmo sentido e da mesma forma, aliás, como já o tinham feito antes de Jackson Hole, antes do discurso de Jerome Powell, já todos eles vinham um pouco nessa direção e, portanto, não há aí grande surpresa. Talvez a maior surpresa, a meu ver, venha por parte do Banco Central Europeu, em que variadíssimos responsáveis do Banco Central Europeu começam a ir nesse sentido, ou seja, no sentido de uma maior subida de taxas de juros ainda do que tem sido. Vou relembrar, começámos por pensar em que o Banco Central Europeu subiria 25 pontos, de surpresa subiu 50 pontos e agora o mercado já se está a posicionar para 75 pontos. Isto por um pouco, por as palavras que vamos ouvindo dos responsáveis do Banco Central Europeu, nomeadamente Isabel Schnabel, que também em Jackson Hole teve um discurso bastante agressivo, teve um discurso em que diz que o mundo está diferente, com muita instabilidade, com muitas incertezas, com uma volatilidade acrescida, com uma inflação a disparar e que venha ela de onde vier, ou seja, venha da parte da procura ou da parte da oferta, cabe ao Banco Central controlar pelo menos a parte da procura, subindo taxas de juros. Daí, digamos, a surpresa, na medida em que há uma alteração completamente diferente do posicionamento do Banco Central Europeu ainda há bem pouco tempo. Relativamente ao que estava na agenda, os números da inflação na Europa e o relatório de emprego dos Estados Unidos, eles vieram no mesmo sentido, ou seja, continuam a dar razão àqueles que dizem que temos que controlar a inflação. Na Europa, a inflação subiu novamente, novo máximo, de 8,9% para 9,1%, máximos de décadas, e se retirarmos a energia e a alimentação, passou de 4% para 4,3%. Já nos Estados Unidos, 315 mil novos postos de trabalho foi o número de agosto, isto depois de mais de meio milhão em julho. O número continua a ser bastante forte, continuamos a ter, digamos, um aperto no mercado de trabalho, ou seja, continua bastante forte o mercado de trabalho nos Estados Unidos, o que também continua a dar razão ao Fed para novas subidas de taxa de juros e sentirem-se mais à vontade relativamente a uma possível recessão que poderá vir aí. Exatamente isso, essas palavras, tanto a recessão como subidas de taxa de juros, como uma inflação a subir, fez várias vítimas esta semana. A primeira, os mercados obrigacionistas, que continuaram a cair, obviamente, com as yields obrigacionistas a continuarem em máximos de décadas, tanto na Europa como nos Estados Unidos. O segundo mercado a cair, obviamente, foi o mercado acionista, curiosamente não em pânico, continuo a não ver pânico nos mercados. Os mercados acionistas em geral, de forma global, perderam cerca de 3% no geral. Curiosamente, o DAX esta semana conseguiu terminar em campo positivo, pouco, mas ligeiramente positivo, ajudado pelo setor automóvel, que teve uma boa performance durante esta semana. Por cá, pela nossa Praça de Lisboa, ele acompanhou praticamente o que se passou durante a semana nos mercados globais, com o PSI a perder 3,2% esta semana, e
em nota, em nota lateral, digamos assim, tivemos o BCP, que obviamente com subidas de taxa de juros a banca tem aqui assim algum suporte. O BCP subiu 3,9% esta semana e por outro lado a Greenvolt, que perdeu 9,8% durante a semana. Os mercados acionistas que perderam, deram também aqui assim o tom para os mercados das commodities e neste caso o petróleo, que voltou a cair. Durante esta semana perdeu cerca de 6% e isto a uma semana, digamos, na semana anterior à reunião da OPEP. No mercado cambial, o grande ganhador continua a ser o dólar continua a estar em máximos dos últimos 20 anos, o índice do dólar DXY chegou aos 110 dólares. Uma vítima, digamos, desta subida das yields, tanto na Europa como nos Estados Unidos, foi o iene japonês, que está a negociar a níveis que não eram vistos desde 1997, com o dólar-iene a subir acima de 140 ienes por dólar. Também na Europa, obviamente que o iene perdeu face ao euro, também acima dos 140. A coroa norueguesa foi outra das surpresas, em que não só pelos preços do petróleo a cair, mas ainda pelo anúncio do Norges Bank, do Banco Central, que estaria a vender 3,5 mil milhões de coroas norueguesas por dia por ordem do governo para financiar o orçamento déficit do governo norueguês, acabou por levar a coroa norueguesa de novo a perdas e a subir acima das 10 coroas norueguesas por euro. A Libra também, como nota de rodapé, digamos assim, a Libra continua a ser bastante pressionada, tanto pelos mercados acionistas em queda, que normalmente pressionam a Libra, como ainda pela cena política e com a aproximação de um novo primeiro-ministro que promete de alguma forma mais déficit nas contas, o que vai criar nova pressão na Libra. A semana que começa é exatamente por aí que vamos ter, ou seja, as preocupações da próxima semana ou as atenções da próxima semana estão na reunião do Banco Central Europeu, apesar de muitos outros bancos também reunirem. A última reunião o último discurso de Jerome Powell antes da reunião do Fed, o novo primeiro-ministro no Reino Unido, para já ser conhecido amanhã, e ainda a telenovela Gazprom, ou seja, como é que vai continuar a situação do gás natural, do fluxo de gás natural da Rússia para cá, para a Europa. Relativamente a quem é o primeiro-ministro, ao Sunak ou Truss, em princípio, Liz Truss está à frente das intenções, digamos, de voto do Partido Conservador para ser eleita como a nova líder e, portanto, como a nova primeira-ministra no Reino Unido. Ela é reconhecidamente bastante mais despesista, de alguma forma, já anunciou exatamente isso. Por outro lado, é mais Brexit do que Sunak, ou seja, ela tem feito muita força para haver um rompimento com o protocolo da Irlanda do Norte, e isso vai colocar o Reino Unido em rota de colisão com a União Europeia, o que também não é bom para a Libra. Portanto, vamos ter que esperar aqui a ver o que é que vai suceder, qual será a decisão de amanhã, para ver quem é que temos a liderar, digamos, Downing Street daqui para a frente. Por outro lado, ainda amanhã também, segunda-feira, teremos a reunião da OPEP, isto numa altura em que os preços da energia continuam em baixa, a recessão ou o receio de uma recessão também aumenta os receios, a par do que aconteceu em março de 2020
a haver uma disrupção forte na procura por combustível e os preços a caírem fortemente. Isto já levou a que o Ministro da Energia da Arábia Saudita tivesse dito que a OPEP tinha forma de parar esta queda nos preços, abrindo a porta, contrariamente ao que têm feito, a aumentar a produção, de fecharem a produção de forma a suportar os preços. O mercado vai estar bastante atento a isso durante esta semana, nomeadamente nos primeiros dias da semana. Por outro lado, a Gazprom tem aqui assim, mais uma vez, algo a dizer nos próximos dias. No sábado, ou seja, ontem, acabou por dizer que não vai restabelecer o fluxo de gás na data prevista, que seria ontem, devido a um problema numa das suas estações de compressão. Cheira de alguma forma ao lado de cá a União Europeia que isto é uma decisão política, principalmente quando a Siemens acabou por dizer que tal problema não faria com que o fluxo fosse terminado, ou seja, que apesar de haver um problema, de facto, esse não era impeditivo que o fluxo de gás não continuasse a trazer gás da Rússia para cá. Vamos ver quais são o desenvolvimento dos próximos capítulos desta história, provavelmente ainda esta semana. Por outro lado, e por final, o grande destaque desta semana são os bancos centrais. Dois pontos principalmente, temos o RBA, o Banco da Austrália, que provavelmente vai subir 50 pontos esta semana, o Banco do Canadá, que deverá subir 75 pontos depois de 1% que subiu no mês de julho. Temos aqui principalmente o Banco Central Europeu e, uma vez mais, Jerome Powell. O Banco Central Europeu, o mercado está quase, a mais de metade do mercado está a contar com 75 pontos base de subida de taxa de juros nesta próxima quinta-feira. Vamos ver o que vai suceder, provavelmente vamos ter mesmo um aumento de 75 pontos. Eu diria que depois de termos tido uma surpresa de 25 para 50 pontos na anterior reunião, esta reunião poderá ainda continuar com mais 50 pontos para deixar a porta aberta a uma terceira reunião em que se vai subir novamente 50 pontos. Se subir agora 75 pontos talvez seja demasiado agressivo e poderá fechar a porta inclusive a novas subidas de taxa de juros, caso a recessão bata mesmo à porta, e portanto vai ser difícil, a meu ver, que um Banco Central com uma recessão já ali assim vá continuar a subir taxas de juros dessa forma. Por outro lado, um dos pontos de interesse vai ser um discurso que Jerome Powell vai ter também esta semana, dias antes do período de silêncio dos membros do FOMC, que têm que guardar para a reunião que vão ter dia 21 de setembro, e portanto é a última oportunidade de Jerome Powell dar mais alguma indicação ao mercado, tentar levar as expectativas para o sítio que quer, de forma a causar o menor impacto possível quando houver uma subida efetiva de taxa de juros no dia 21 de setembro. Portanto, eu creio que ele poderá ter exatamente o mesmo posicionamento que tem tido ultimamente, ou seja, bastante agressivo, assertivo e curto na sua explicação, de forma que chegue mais depressa e mais rápido ao mercado a mensagem que ele quer transmitir. Para já é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios, e para a semana cá estaremos uma vez mais. Até lá.